Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Silas Mota e eu estou aqui para compartilhar com todos vocês um pouquinho mais daquilo que Deus tem para o nosso coração nesse dia de hoje. Se você é novo no canal, quero lhe fazer um convite. Logo abaixo aqui você vai encontrar um botão escrito inscrever-se. Clica nesse botão e logo em seguida vai aparecer a palavra vai aparecer um sininho. Você clica nesse sininho e logo em seguida vai aparecer a palavra todas. Você clica então também nessa palavrinha todas. Dessa forma você vai estar se inscrevendo no nosso canal e você vai estar ajudando, contribuindo para o crescimento do canal, e também todas as vezes que eu estiver ao vivo ou que eu postar um conteúdo novo aqui no canal Rocha de Refúgio, você será avisado imediatamente pelo próprio YouTube e poderá então ser agraciado com um pouquinho da palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Hoje eu venho falar de um tema que muitas vezes é deixado meio que de lado, não é dado muita atenção, mas eu venho falar um pouquinho sobre a maledicência. O que seria o pecado da maledicência? O que a palavra de Deus traz para a gente sobre a maledicência e por que ela é um pecado tão terrível? Por que é um pecado tão terrível o ato de você praticar a maledicência e que pode te levar, inclusive pode não, te leva diretamente para a condenação? Olha que coisa séria, não é? O que é maledicência, na verdade? Né? Maledicência é o ato de falar mal dos outros. Se nós formos no dicionário, o dicionário vai dizer o seguinte, né? Traz a maledicência como sendo comentário maldoso, sim, comentário maldoso, difamação, injúria, que vive falando mal de outras pessoas. Olha só, o dicionário falando sobre isso, né? Ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir. Sim, o ato de denegrir uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido alguma coisa, realmente tenha sido um fato, não, ele cometeu algo. O simples fato de você denegrir a vida de uma pessoa, denegrir a imagem de uma pessoa, você já se coloca como uma pessoa maldizente. Você está cometendo o pecado da maledicência. E o interessante, a maledicência, segundo a palavra de Deus, ela leva à condenação. Nós podemos ver isso, por exemplo, em 1 Coríntios 6:10. Vamos ver o que a palavra de Deus fala lá no livro de Coríntios. Mais especificamente no livro de Coríntios 1 Coríntios 6:10. Deixa eu localizar aqui. Já estou aqui no capítulo 6. Vamos lá, versículo 10. Veja o que a palavra de Deus fala aqui. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê que Paulo traz aqui uma lista de pecados, uma lista, né, de situações pecaminosas que colocam a pessoa ou impedem a pessoa que tenha acesso ao reino de Deus, que ela possa então entrar no reino de Deus. Então, não sou eu quem estou falando, é a própria palavra de Deus quem diz que o pecado da maledicência leva à condenação. Se você for olhar no mesmo livro, no mesmo capítulo, de 1 Coríntios 6:10, você pegar o versículo 9, você vai ver ali que no mesmo nível desse pecado está, por exemplo, o adultério. Sim, adultério e maledicência estão no mesmo nível, têm a mesma gravidade, o mesmo peso, levam para o mesmo lugar, levam para a condenação. Coisa séria, não é? Você acha que somente quando a gente cita isso? Não. Nós temos diversas passagens que falam sobre maledicência, inclusive com mais seriedade, como eu estou colocando aqui. Nós vamos encontrar, por exemplo, a maledicência mais uma vez sendo citada no livro de Salmos, Salmo 15, versos... Deixa eu achar o Salmo 15 aqui primeiro. Salmo 15... Exatamente. Versos 1 a 3. Davi, escrevendo esse salmo, diz o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Segue aqui no capítulo 3, versículo 3 agora dizendo:
O que não difama com a sua língua, lembra que maledicência é difamação também. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui ele cita 2 atos de maledicência, a difamação e a injúria. Veja bem, o Salmo 15 diz que só habitará no tabernáculo, só habitará no teu santo nome aquele que não pratica, dentre vários atos, a maledicência. Então, maledicência leva à condenação. É um pecado que te condena à perdição. Ponto. Isso é maledicência. A maledicência, inclusive, o ato de falar mal do outro, de denegrir o outro, se assemelha muito ao apedrejamento, né, da época do Velho Testamento. Claro que hoje nós não apedrejamos mais pessoas, ninguém mais tira a vida de ninguém, porque cometeu, por exemplo, adultério, outro pecado mais, na época seria um pecado assim, de muito escândalo. Mas será que você, quando pega o seu WhatsApp e pega o erro de alguém, você toma conhecimento da falha de uma pessoa e você pega essa falha e espalha para diversos outros, né? A falha estava restrita a você e o outro, você pega e coloca isso para fora. Agora, você está apedrejando a pessoa com o seu ato. Quando você pega, por exemplo, e fala da pessoa para diversos colegas, diversos amigos seus, agora você não está usando o WhatsApp, você está usando a sua língua, a sua boca, para falar, expor o erro do outro, expor o pior do outro, né? Algo que era restrito a você, e ele passa então a público através da sua palavra. Meus irmãos, isso é maledicência. Isso é maledicência. Isso é uma forma de apedrejamento. Você não mata a pessoa, por exemplo, fisicamente, você mata, destrói essa pessoa socialmente. Você impede que ela consiga se reerguer, inclusive você acaba com a vida da pessoa. Isso é maledicência. Esse pecado te leva para a condenação. Esse pecado te condena, meu amigo. Esse pecado te leva para o inferno. Em poucas palavras, é isso que a palavra de Deus fala sobre a maledicência. Se nós formos lá no livro de Tito, Tito 3, deixa eu abrir aqui Tito primeiro. Tito, logo depois de Timóteo, nós temos aqui o livro de Tito, capítulo 3. Vamos ver o que Tito fala aqui. Tito 3, versículos 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda obra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, lembra-lhe que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para todos os homens. Você vê que mais uma passagem falando sobre a maledicência, dizendo que nós não devemos praticar isso, nós devemos abandonar isso, retirar isso da nossa vida. Interessante, se você for observar, por exemplo, quando José, esposo de Maria, né? Maria que gerou ao nosso Salvador, Jesus Cristo, José tomou ciência de que Maria estava grávida. José ainda o anjo não tinha anunciado ainda para José que Maria carregava no seu ventre o Salvador do mundo, aquele que ia remir o homem de todo pecado. José sabia que Maria já tinha um compromisso com ele, não a tinha desposado ainda, né? Não havia consumado o casamento, mas ela já estava em compromisso com ele. E de repente ele toma conhecimento que Maria estava grávida. Olha, pelas leis da época, José poderia pegar esse assunto, levar a público e aplicar sobre Maria as penas da lei da época. Então, seria o apedrejamento. Nesse caso, José teria o direito de difamar a sua esposa. Não esposa consumada, mas o seu compromisso, né, a sua futura esposa, que alguns possam querer considerar. José tinha o direito de difamar a sua esposa e executar o juízo sobre ela, mas diz a palavra de Deus que José era um homem justo.
E ao invés dele optar, decidir por difamar a sua esposa, ele decide então não fazer isso. E ele toma a decisão de ir embora. Olha que interessante, né? José teria o direito de executar esse juízo, mas ele decide não fazer, porque José era um homem justo. Nada, meus irmãos, justifica o pecado da maledicência. A palavra de Deus não nos dá esse direito. Olha que interessante, né? Quando você vai ali, Tito, ele fala, não difamem a ninguém, não importa o motivo, não difamem a ninguém. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo para você isso, para você e para mim, porque quando eu comecei a estudar sobre a maledicência, a primeira palavra que recebeu fui eu. Eu estava entre esses, e eu tenho que me vigiar muito para que eu não caia nesse erro novamente. Não posso, porque isso vem para a minha condenação. Tá? José então dá esse exemplo maravilhoso de como um servo de Deus deve se portar. Tá? E Paulo também, ele traz, quando ele fala sobre as características daqueles que almejam a liderança, né? Seja o cargo de pastor, outra liderança na igreja, ele fala que de diversas características que essa pessoa deveria possuir, dentre elas não ser maldizente, não praticar o pecado da maledicência. Olha que interessante, até para liderar na igreja, eu não posso ter esse pecado na minha vida. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso, ela é realmente muito clara quanto a isso. Tá? Timóteo 13, capítulo 5, vamos lá em Timóteo, o que Timóteo fala sobre isso? Vamos lá, livro de Timóteo, pertinho de Tito inclusive, né? Capítulo 5, Timóteo vai fazer o seguinte, vai falar, olha, verso 14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Olha o que o verso 15 fala, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Olha, meus irmãos, praticar o pecado da maledicência, a palavra de Deus fala que coloca a pessoa como seguidora de Satanás. Mas Silas, eu estou na igreja, eu sou abençoada, eu prego a palavra, eu oro com as pessoas, sim, mas se você pratica a maledicência, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Você não é servo de Cristo, você está a serviço de Satanás. Esse é o pecado da maledicência, que muitas vezes é colocado como qualquer coisa. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Então, se você quer estar a serviço de Satanás, se você quer estar junto àqueles que vão ser convidados por Cristo, vão ser citados por Cristo, no dia do juízo, olha, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Se você quer estar no meio destes, é só você continuar difamando, é só você continuar cometendo injúria, é só você continuar cometendo o pecado da maledicência, você já está no caminho certo, meu irmão. Quando você fala de alguém, o seu comentário, ele diminui a pessoa? O seu comentário, ele preza por expor o pior do outro? A pessoa às vezes luta para conseguir crescer um pouquinho espiritualmente na vida, começa a ter uma conquista, começa a ter um sinal de que está evoluindo espiritualmente, aí você vai lá e expõe um erro, às vezes do passado, expõe uma dificuldade daquela pessoa, porque para denegrir, diminuir a vida do outro. Você é desse que faz isso? Isso é maledicência. Você é daqueles, por exemplo, que tem o costume de denegrir a imagem do outro, fulano não serve para isso, fulano não serve para ser, não serve nem para casar, não serve para estar na igreja, não serve para liderar. Você é desses que fala isso? Isso é maledicência. Tá? Isso é pecado de maledicência e isso nos coloca na rota da condenação. Meus irmãos, palavra dura que primeiro foi aplicada à minha vida, eu tive que aprender muito com isso, mas que Deus colocou no meu coração para compartilhar com todos nesse dia. E você? Gostaria realmente de se arrepender desse pecado? Você comete esse pecado, você reconhece que você tem isso na sua vida? Gostaria de se arrepender agora e deixar de estar debaixo da condenação de Deus a partir de hoje? Se você gostaria,
Ore comigo nesse momento. Vamos orar nesse momento? Pai de amor, nós estamos aqui para glorificar e bendizer o Teu nome e nos colocar diante de Ti para confessar os nossos pecados, ó Deus, e dentre eles o pecado da maledicência. Ó Pai, nós sabemos que quão terrível é você difamar uma pessoa, é você praticar injúria contra uma pessoa, é você denegrir a imagem de uma pessoa, e quão terrível é, inclusive, que a Tua palavra nos fala que aquele que pratica isso já está condenado, na verdade é servo de Satanás. Ó Deus, se alguém aqui nesse momento está aprisionado a esse pecado, nós clamamos agora para que Tu libertes essa pessoa e que restaure a vida dessa pessoa, restaure a vida dessa pessoa como uma pessoa serva de Ti, restaure a comunhão dela contigo nesse momento, em nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos assim, pedindo que Tu possa estar derramando da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão aqui, e ó Deus, que Tu possas nos perdoar se nós somos pecadores, se nós temos falhado nisso, que Tu possas derramar o Teu perdão sobre a nossa vida nesse momento. Ó Pai, nos conduza, nos muda a nossa mente, transforma a nossa vida, que a nossa mente possa ser realmente substituída, transformada, e que nós possamos então ter a mente de Cristo e possamos então sermos realmente servos verdadeiros de Deus, e que possamos então ser testemunhas vivas para todos aqueles que não conhecem a Ti. Ó Deus, nos abençoa nesse momento, liberta a nossa vida, e nós oramos assim, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter um final de semana realmente grandioso, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado.